Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Estamos novamente juntos e é sempre um motivo de alegria para nós podermos nos assentarmos e juntos pensar a partir da palavra de Deus, ver sua mensagem, ler parte dela e refletir para o crescimento da nossa fé, para a confirmação da nossa esperança. Eu desejo que vocês estejam bem e nesta oportunidade nós vamos tomar um pequeno espaço de tempo para pensarmos sobre o assunto que falaremos no próximo sábado, no momento primeiro do culto, chamado Escola Bíblica, do dia 11 de janeiro de 2025. E nós estamos, por estes sábados, a pensar sobre a pessoa do Espírito Santo, seu trabalho, a sua essência, seus atributos, e estamos caminhando devagar, sem pressa. Na nossa primeira reflexão, nós pensamos sobre o Espírito Santo, imaginando, vendo pelas Escrituras quem ele é. Num segundo momento, nós pensamos também, com base em informações das Escrituras, o que o Espírito Santo não é. Na primeira reflexão, nós vimos que o Espírito Santo é o agente divino que nos acompanha desde a criação, que ele já existia quando as primeiras coisas foram criadas. E ele, inclusive, é o agente da criação de tudo quanto passou a existir. Depois nós vimos o que ele não é. O Espírito Santo não é uma força, uma virtude, o desejo, o poder de Deus. Ele é Deus e o agente da própria virtude, do próprio poder, da própria iniciativa. Ele age. Então, vimos que a Bíblia nunca trata o Espírito Santo como se referindo a alguma coisa, mas sempre trata o Espírito Santo tratando-o como um ser, fala dele como sendo um ser, e um ser integrante da divindade bíblica, da divindade celeste. Pois bem, para hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Espírito Santo que atravessa os tempos. E o nosso texto base, carta escrita aos Hebreus, no capítulo 9 e o verso 14. Olha só, está escrito assim, falando de Jesus Cristo, porque o verso 14, quanto mais o sangue de Cristo, comparando o sangue de Cristo, que é o sangue da aliança, com o sangue de touros e bodes, que está registrado no verso 13, referindo-se àquilo que foi apresentado antes de Jesus chegar como sombra
do sangue de Cristo que seria oferecido mais tarde. O sangue da aliança é o sangue de Cristo. O sangue de animais era símbolo do sangue da aliança. Mas o sangue de Cristo era o sangue da aliança. E o autor aos Hebreus diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará. Uma pergunta: a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Repito, o contexto aqui do verso 14, inclusive o conteúdo do verso 14, está falando do sangue de Cristo comparativamente com o sangue dos animais. O efeito que se espera para a remissão dos pecados não estava no sangue dos animais, mas no sangue de Cristo. E o verso 14 tem o que é pertinente à nossa reflexão de hoje. O verso 14 está dizendo que o sangue de Cristo foi uma oferta em favor dos homens, feita por intermédio do Espírito Santo. Veja como o Espírito Santo está presente na obra da redenção. Eu vou ler, você tendo em mente esta visão: o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, o Espírito eterno é o Espírito Santo, foi por esse Espírito, pelo Espírito Santo, que ele foi oferecido. E essa oferta, ou essa oferenda, é que purifica a nossa consciência das obras mortas e nos conduz e nos prepara para podermos servir ao Deus vivo. Por isso, o trabalho da redenção alcançou toda a criação, alcançou todos os seres humanos, vivido desde os nossos pais lá no Éden, até a última geração, antes de Jesus retornar. Pessoas de todas estas gerações terão vivido debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que foi oferecido pelo agir do Espírito Santo. A gente percebe, por isso, que no momento que os nossos pais pecaram lá no Éden, eles, pelo ato de transgressão, seriam fulminados ali. Mas o Espírito Santo agiu e trouxe cobertura para nos dar a chance da nossa recomposição diante dele, diante dos céus, diante de Deus. Muito bem, então vamos falar sobre o trabalho do Espírito Santo como sendo algo que atravessa os tempos. Na introdução do roteiro proposto, vamos dizer que um dos atributos do Espírito Santo, e há um esclarecimento aí para dizer que os atributos são os elementos que definem a essência do ser. Então, os elementos que definem a essência do Espírito Santo, uma delas é sua atemporalidade. Parece uma palavra pouco usual para nós, mas o que seria atemporalidade? A temporalidade diz respeito àquilo que não se sujeita ao tempo. Veja, o Espírito Santo trabalhou na organização da vida, na organização do tempo. Mas sobre ele mesmo, o tempo que ele organizou, criou, não tem efeito. Para o Espírito Santo não importa se seja noite ou se seja dia, se seja ontem, se seja hoje ou se seja amanhã. Para ele, o efeito do tempo não conta. Não importa se seja verão, outono, inverno ou primavera. Para ele, o tempo, o clima
clima não tem efeito se é calor, se é frio, se é seco, se é chuvoso. O tempo não tem efeito sobre ele, porque ele é eterno. Então, ele é atemporal. Ele não se sujeita ao tempo. Ele não envelhece, nem se corrompe com o tempo. Ele aparece logo nas primeiras páginas da Bíblia. E aquele ser, aquele agente que aparece lá nas primeiras páginas da Bíblia, é o mesmo agente que hoje nos acompanha. É o mesmo. Claro que a nossa mente humana, finita e que precisa de medidas para entender as coisas, isso é bastante profundo e por vezes perturbador. Como entender que um ser há milênios está hoje aqui presente com a mesma consciência, com as mesmas características, não envelheceu, não mudou, não aperfeiçoou, não teve ação do tempo sobre ele? O registro sagrado afirma que ele participou como Deus Criador na formação da terra e dos céus, lá no princípio. Já falamos sobre a questão do princípio, onde ele se localiza. E ainda a Bíblia diz mais: ele se movimentava sobre a terra e os céus, mesmo antes da criação do ambiente que seria a base da sustentação da vida, que viria depois. Ele já se movimentava sobre isso. Assim, o Espírito Santo é, com os demais integrantes da divindade, Deus Criador. Ele foi parte idealizadora do processo criador, na criação da terra, água e céus. Ele participou da criação da luz, da separação entre luz e trevas, da formação da expansão com todos os seus astros e todo o universo. Ele separou dia e noite, água e terra. Ele formou e organizou toda a natureza, com suas plantas frutíferas, árvores frondosas e toda a grama rasteira. Ele criou os animais e, por fim, participou da criação do homem. Ele estava lá, participando ativamente em todo o processo criador e em todo o processo de organização da vida. Vida aquática, aérea, marinha, terrestre, aves, seres que rastejam, animais de pequeno, de médio e grande portes, enfim, o homem, feito à imagem e semelhança daquele que é o Senhor da vida. Afinal, ele descansou, santificou, abençoou o dia do sábado. É isso que nós lemos lá no princípio em Gênesis, o último verso do capítulo 1 do livro do Gênesis. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era tudo muito bom. Muito bem, quando vamos para o capítulo 2, assim diz: os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Todo o exército é tudo que está no firmamento, é tudo que povoa a terra, povoa os mares, povoa as águas. A Bíblia chama de exércitos do céu, ou exército que foram criados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. O Espírito Santo estava lá, tudo organizado, tudo pronto e funcionando, tudo devidamente no seu lugar, cada ser, cada planta, cada astro. Pelo profeta Isaías,
nós vamos ver que ele chama cada uma das estrelas pelo seu nome, o exército do céu. Na terra, ele chama cada um dos animais pelo seu nome. Ele conhece as espécies, ele conhece a estrutura, sabe, como diz o salmista, ele conhece a estrutura humana e ele não se esquece de que nós somos pó. O trabalho do Espírito Santo lá nos primórdios da história foi fenomenal, indescritível. Ele participou. Mas na reflexão hoje a gente vai dizer que, concluída toda a obra criadora, o Espírito Santo nunca deixou de acompanhar, cuidar e proteger cada um dos elementos criados, sejam plantas, sejam animais ou sejam homens. Há uma corrente filosófica que fala do deísmo, chamada como deísmo. Essa corrente filosófica afirma que, sim, Deus criou. Há um Deus criador. Mas esse Deus criou e entregou a própria criação à sua própria sorte. De tal maneira que a criação vai evoluindo com o passar do tempo, o mais forte vai prevalecendo sobre o mais fraco, e as coisas vão acontecendo. E Deus não interage. Mas a palavra de Deus não mostra isso. Deus criou. E nós vamos ver que a palavra vai dizer que o Espírito do Senhor renova a face da terra. Ele age, ele está atento. O profeta vai dizer que nenhuma folha de árvore se move, senão como graça concedida para isso, através de Deus. O Espírito Santo nunca deixou de acompanhar, como dissemos, e cuidar e proteger de cada um dos elementos criados, sejam plantas, animais ou homens. Ele atuou sobre a terra e o mundo todo, desde seu estado inicial e natural, e os tornou organizado, habitável e tudo bem ordenado e harmonioso. Com a queda do homem em consequência da entrada do pecado, toda a criação e criaturas foram arruinadas. Entretanto, e mesmo assim, o Espírito Santo nunca abandonou a obra de suas mãos. Pelo contrário, ele sempre atuou no preparo de homens e mulheres para a execução de tarefas indispensáveis para o bom equilíbrio e manutenção de todas as criaturas. Ele nunca desiste. Ele sempre atua para transformar e santificar o povo com quem ele fez aliança. Olha que bonito o Salmo 139, quando fala do trabalho do Espírito Santo. Então o salmista está a dizer: para onde eu fugirei da tua face? Eu não posso fugir. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão, a mão do Espírito Santo, me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Essa manifestação do poeta é a manifestação mais espetacular a respeito das condições da nossa interação, da nossa conectividade, da nossa conexão com o céu. O Espírito Santo criou, nos organizou e ele não nos abandona. Ele nos acompanha desde sempre, desde a criação, e o fará, como o próprio Jesus anunciou, até a consumação dos séculos.
Na sequência 1, vamos dizer que quando Jesus estava finalizando seu tempo de permanência entre os homens, fez algumas revelações a seus discípulos para não lhes deixarem duvidosos. Ele os revelou assim: eu volto para meu Pai, mas o Espírito Santo virá para fazer o que preciso for, para ajudar e proteger vocês. Veja, é uma promessa e tanto. A igreja só passou por estes 2 milênios de séculos horríveis por causa da oposição que ela encontrou. Mas ela triunfou. Nós estamos aqui hoje como igreja. Nós somos a geração da igreja atual, porque o Espírito Santo tem acompanhado a igreja. Assim tem sido sua incansável atuação. Ele protege, instrui, capacita, exorta, orienta, otorga poder, dá ânimo e outras coisas mais. Jesus disse, e o evangelista João escreveu no capítulo 16 do seu evangelho, a partir do verso 7, diz assim: todavia, Jesus disse a seus discípulos, eu vou dizer para vocês, digo a verdade para vocês, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vai convencer o mundo, as pessoas, do pecado porque não crê em mim. O mundo natural, sem a ação do Espírito Santo, ninguém crê em Jesus. Se eu e você cremos nele, é o Espírito Santo que trabalhou isso em nós. Naturalmente, nós o rejeitamos. Aliás, a rejeição de Cristo, a rejeição do papel divino manifestado em resgate da nossa própria vida, nós só cremos que ele fez isso por causa do Espírito Santo. Não é por causa da nossa expertise, da nossa dedicação de estudo, de pesquisa, do nosso convencimento natural. Não. É o Espírito Santo quem convence do pecado, porque nós não cremos em Cristo como perdoador. Naturalmente não, só pelo Espírito cremos disso. Da justiça. Por quê? Da justiça. Porque se não fora o Espírito Santo, nós não iríamos entender esta substituição. Éramos nós que deveríamos ter morrido. Mas pela graça de Deus, o Pai, Ele concedeu que Jesus tomasse o nosso lugar. E é justo que nós o aceitemos, porque ele fez o trabalho substitutivo. O que Jesus sofreu era você que deveria sofrer. Mas ele tomou o nosso lugar e é justo que nós creiamos nele. E do juízo. Porque o príncipe deste mundo está julgado. O do juízo é o Espírito Santo quem nos convence que, se nós rejeitarmos a obra de Cristo em nosso favor, vai cair sobre nós o juízo de Deus, a penalidade decorrente da nossa transgressão não será perdoada se nós não aceitarmos o perdão de Cristo. Então, sobre nós, o juízo de Deus vai cair, a nossa destruição eterna. E é o Espírito Santo quem trabalha nessa complexidade de ação que diz respeito ao trabalho substitutivo. Cristo fez o que eu e você não conseguiríamos fazer. Cristo resgatou o que eu e você perdemos. Cristo nos retomou através da ação do Espírito Santo. Lembra quando nós lemos lá em Hebreus, no nosso texto básico? Ele se ofereceu pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos convence, quem abre a nossa mente, a nossa compreensão, a nossa disposição de entender que Jesus fez o que fez
em nosso lugar e em nosso favor. Na reflexão 2, vamos dizer que para bem entendermos o trabalho do Espírito Santo desde o início da história humana e até o presente momento, devemos olhar para a forma como os crentes viveram ao longo dos séculos e milênios. Ao pensar sobre tudo o que a humanidade tem experimentado, como uma espécie caída e dominada por todo tipo de desejos contrários ao bem-estar e segurança seus, a conclusão é: jamais teríamos chegado até aqui, não fosse o zelo e o cuidado do Espírito Santo sobre nós e o seu cuidado e o seu zelo por toda a criação. Tiago escreve no capítulo 4 e nós vamos tomar a partir do verso 5 até o 10. Tiago escreve assim: ou vocês cuidam que em vão a Escritura diz, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Ele vai dizer do trabalho do Espírito Santo em nós, e ele tem ciúme de nós. E a palavra ciúme aqui tem o sentido de zelo. Ele cuida de nós, não desiste, não descuida. E ele nos dá a graça de nós podermos nos voltar para ele. E ele nos dá graça para isso. Ele aceita quando nós voltamos para ele. Entretanto, Tiago diz, os soberbos, aqueles que o rejeitam, ele resiste, ou seja, ele deixa para lá. Ele não insiste no sentido de exigir, forçar as pessoas a crer nele. E Tiago continua: sujeitai-vos, pois, a Deus. E ele se refere ao Espírito Santo, que nos dá força, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É o trabalho do Espírito Santo, é a ação dele. Ele age em nosso favor. Por isso, no trecho que escreveu Tiago, no capítulo 4, versos 5 a 10, ele conclui no verso 10 dizendo: humilhai-vos perante o Senhor. O Senhor é o Senhor, Espírito Santo, porque ele está trabalhando em nosso favor, em nosso convencimento da justiça, do juízo e do pecado. Se nós nos humilharmos perante ele, no tempo dele, ele vai nos exaltar, quer dizer, ele vai nos coroar. O trabalho que Jesus fez vai, enfim, ter o seu efeito cabal, final, na nossa redenção. Muito bem, na sequência 2, para irmos já para a conclusão, vamos dizer que sobre o trabalho do Espírito Santo, que o Espírito recebeu a adoração de Enos. Lá em Gênesis, no capítulo 4, verso 26, diz que a partir de Enos, a sociedade começou a se organizar para adorar de forma organizada ao Senhor. Essa adoração o Espírito Santo recebeu lá com o trabalho de Enos. Ele é o mesmo que convocou Moisés para tirar os israelitas do Egito. Como está lá em Êxodo, capítulo 3, verso 10. Vem, e eu te enviarei ao Egito, vou tirar meu povo de lá através da tua mão, eu vou estar com você. Foi ele também, o Espírito Santo, quem capacitou Bezaleel, aqueles homens que trabalharam e construíram o tabernáculo nas medidas e nas proporções que Moisés recebeu de Deus. Deus capacitou, a partir de Bezaleel, o seu companheiro e todos os demais. O Espírito Santo capacitou aquelas pessoas para construírem o tabernáculo lá no deserto. Ele é o mesmo que atua até hoje na igreja. Por isso foi que Jesus falou e o evangelista Lucas escreveu no capítulo 24 e o verso 49: sobre vós eu envio a promessa do Pai. O Pai prometeu. A igreja, enfim, composta por pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. A igreja vai se beneficiar da promessa do Pai. Ela vai ser revestida de poder a partir de vocês. A igreja nasceu entre os judeus e o Espírito Santo
veio sobre aquele grupo de judeus, quase 120, no cenáculo, naquela festividade, naquele momento de ajuntamento de pessoas em Jerusalém. E o Espírito Santo, desde então, tem atuado através de gerações, dando a cada geração poder e instrução para fazer a obra de Deus. E para concluir, na reflexão 3, nós vamos dizer que sem o agir do Espírito Santo, nossos pais teriam sido fulminados dentro do Éden. E não haveria povos, não haveria pessoas, não haveria história. Sem ele, o Espírito Santo, não haveria igreja e nem qualquer esperança. A gente conclui com o Salmo 104. E deste Salmo, os versos 24 até o 30, que vai dizer: ó Senhor, e esse Senhor é o Espírito Santo, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios, o Leviatã, que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, que lhes dês o seu sustento em tempo certo. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e os enche de bem. Porém, se escondes o teu rosto, ficam perturbados. Se lhes estira a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. É o processo da vida que o poeta está dizendo. É ele que dá sustento a todos os seres, grandes e pequenos, marítimos, aéreos, terrestres, enfim. É ele que sustenta tudo e a todos. E dos seres vivos, se tu tirares a sua respiração, todos morrem. Portanto, nunca devemos nos esquecer, nem deixar de agradecer. O Espírito Santo é o Senhor da vida. Se você está vivo, é porque é graça dele. Se nós temos o nosso sustento, é graça dele. Se nós podemos desfrutar de todas as coisas criadas que estão a nosso dispor, é graça dele. Portanto, que ele nos ajude a reconhecê-lo como Senhor sobre nós, que trabalhou desde os primórdios da história humana. E ele continua trabalhando por nós, e ele fará isso até o tempo da eternidade. Ele nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!